Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aí para que possa auxiliar nos seus estudos preparatórios para os próximos concursos. Neste vídeo estaremos realizando a correção da prova específica para o cargo de técnico em mecânica que caiu para a prova da Engeprom, que foi realizada na semana passada, dia 20 de junho, em Engeprom de Santa Catarina. Então, nesta prova aqui estaremos realizando aí a resolução das 25 questões que caíram para esta prova específica, beleza? Mas desde o início já gostaria de pedir o seu like, que você também compartilhasse aí com seus grupos de estudos este vídeo, para contribuir para o crescimento desse canal. Lembrando aí que nos próximos dias estaremos postando mais questões, mais provas resolvidas, mais análises de provas deste concurso da Engeprom, ok? Vamos lá então analisar aqui inicialmente qual foi o quantitativo de inscritos para esta prova. Observe o seguinte, que para o cargo de técnico de projetos navais, técnica e mecânica, apenas 33 pessoas se inscreveram. E por que que isto acontece? Como eu sempre tenho dito neste canal, a galera vai muito pela quantidade de vagas, né? Então, para este concurso, como não tinha nenhuma vaga imediata, mas sim para cadastro de reservas, então a tendência é que uma quantidade pequena de pessoas se inscrevam. E eu sempre aconselho você, esses concursos justamente que você não pode deixar de passar. Você veja só, apenas 33 pessoas se inscreveram, fora aquelas pessoas que com certeza faltaram para esta prova, e o que vai aumentar em muito a sua probabilidade de ser aí aprovado no concurso, ok? Tendo em vista que o número de concorrentes é muito baixo. Vamos lá, então, para a nossa resolução. Começando aqui pela questão de número 26, onde ele fala o seguinte: micrômetros são instrumentos bastante utilizados nas indústrias, por isso é importante conhecer os seus principais componentes. A escala centesimal do micrômetro se encontra, alternativa A, na catraca, B, no tambor, alternativa C, no fuso micrométrico e alternativa D, na porca de ajuste. Então temos aí uma questão de metrologia, especificamente ali falando sobre componentes ou partes de um instrumento. Nesse caso, o instrumento é o micrômetro. Vamos então relembrar aqui o micrômetro e as suas partes, e ali poderemos então indicar aonde fica a escala centesimal do micrômetro. Bem, o micrômetro ele é um instrumento utilizado para medição mais rigorosa do que aquela utilizada ou alcançada pelos paquímetros. Permite medir por leitura direta as dimensões reais com uma aproximação de até 1 milésimo de milímetros. O funcionamento do micrômetro baseia-se no deslocamento axial de um parafuso micrométrico com passo de alta precisão dentro de uma rosca ajustável. A circunferência de rosca, que nós chamamos de tambor, é dividida até em 50 partes iguais, possibilitando leituras de 1/100º de milímetro até 1 milésimo de milímetro. Então lembrando aqui, ó, temos aqui o nosso micrômetro. Vamos aqui identificar as partes ou componentes dele, tá? Aqui nós temos o que chamamos de arco. Aqui nós temos a trava. Após você fazer a medição, você pode travar justamente para que ele não se desloque e você perca a sua medida. Temos o batente. Aqui temos as faces de medição. Aqui temos o encosto móvel, é essa parte que vai se deslocar a partir do momento que você girar ali a sua catraca. Aqui temos a catraca, onde você deve segurar para girar o micrômetro. É nessa parte que você deve pegar. Temos o tambor graduado, onde fica a nossa escala centesimal. Observe o seguinte, que o micrômetro que nós pegamos é um micrômetro que possui um nônio. E justamente aqui nós temos aonde fica a escala milesimal. Aqui na bainha também vai ter a escala fixa. Portanto, constatamos
que a escala centesimal do micrômetro se localiza no tambor. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Próxima questão, questão de número 27, mais uma questão aí de metrologia, onde ele fala o seguinte: os múltiplos e submúltiplos do metro estão entre as seguintes unidades de medida. Observe o seguinte: normalmente nas questões de concurso, eles colocam assim, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Primeiro temos o múltiplo e depois o submúltiplo. Alternativa A, micrômetro e metro. B, milímetro e quilômetro. Alternativa C, hexâmetro e atimômetro. E a alternativa D, metro e milímetro. Bem, encontramos aí duas unidades que não são tão usuais, que não são tão conhecidas, que diz respeito justamente à alternativa C, né, que é o hexâmetro e o atimômetro. Vamos agora então à resolução dessa questão. Analisando as unidades apresentadas nas alternativas, menos o metro, que é a própria unidade a ser usada como parâmetro para comparação, teremos, tendo em vista que o metro é a unidade no sistema internacional para a distância, né, para o deslocamento. Bem, quando ele fala sobre o micrômetro na verdade é um submúltiplo do metro, que quer dizer 10 a menos 6 metros, ou seja, você pega o metro e divide ele por 1 milhão. Já o milímetro é também um submúltiplo do metro, ou seja, 10 a menos 3 metros, ou você pega um metro e divide ele em 1000 partes. Já o quilômetro é um múltiplo do metro, né, que significa 1000 vezes o metro, ou 10 ao cubo. Já o hexâmetro é um múltiplo do metro, que quer dizer 10 elevado a 18, ou a 18ª potência. E o atimômetro é um submúltiplo do metro, que quer dizer 10 elevado a menos 18, ou 10 elevado a menos a 18ª potência. Portanto, observamos que múltiplos e submúltiplos correspondem à alternativa C, o hexâmetro e o atimômetro. Por isso, a alternativa C é a alternativa correta. Na alternativa, questão de número 28, mais uma questão de metrologia, leitura instrumental. Ele fala assim, que a resolução de um paquímetro com 20 divisões no nônio é igual. Alternativa A é 0,02 milímetros. Alternativa B, 0,001 de polegada, no caso falando sobre polegada milesimal, 1 milésimo de polegadas. Alternativa C, 0,10 milímetros e alternativa D, 0,05 milímetros. Pois bem, para resolvermos essa questão, primeiro nós temos que saber o que vem a ser a resolução de um instrumento. Então, olha só, temos aqui o nosso paquímetro, por exemplo, pegamos aqui um paquímetro do sistema métrico. E o que é a resolução? Nada mais é do que a razão ou divisão entre a unidade da escala fixa, ou seja, a menor medida que a escala fixa pode realizar, dividido ali pelo número de divisões do nônio, ou seja, a resolução é a menor leitura que o instrumento pode realizar. Portanto, temos que a resolução deste paquímetro corresponde a 1 milímetro dividido por 20, ou seja, se dividirmos 1 por 20, teremos 0,05. Portanto, a resolução deste paquímetro corresponde ali a 5 centésimos de milímetro, fazendo com que assim esteja correta a alternativa D de dado. Próxima questão, questão de número 29, é dito assim: ao se fazer uma projeção ortográfica de um ponto no plano de projeção, obter-se-á, alternativa A, um ponto igual, alternativa B, um ponto rebatido em outra projeção, alternativa C, um ponto diferente e alternativa D, um ponto invertido. Vamos agora então à resolução dessa questão, lembrando que vem a ser projeção. Então vamos aqui pegar um plano
que vamos chamar de plano de projeção. Agora eu quero que você imagine que uma luz é jogada sobre este ponto. Então, vamos pegar aqui um canhão de luz aqui, né, para você entender, compreender melhor. Vamos pegar aqui um canhão de luz, onde ele está iluminando este plano, e vamos jogar um ponto aqui num espaço qualquer, que vamos chamar esse ponto de A. O que vai acontecer no plano em relação a este ponto? Bem, nós sabemos intuitivamente que por conta dessa luz será gerada uma sombra, né? E essa sombra corresponderá exatamente a este ponto, que chamaremos de A'. Isso é a projeção. Logo, ao se fazer uma projeção ortográfica de um ponto no plano de projeção, obter-se-á um ponto igual, como nós podemos ver através da representação. Por isso está correta a alternativa A de aprovado. Próxima questão. Questão de número 30, onde é dito assim: ao se usar uma serra para cortar um material, para escolher o número de dentes da serra a ser usada, deve-se levar em conta o: alternativa A, diâmetro do material, B, comprimento do material, C, tipo de material e alternativa D, peso do material. Bem, nós sabemos então que para selecionarmos ali o tipo de serra, a quantidade de dente que iremos utilizar, alguns parâmetros devem ser levados em conta. Vamos agora então à resolução dessa questão. Falando inicialmente sobre o processo, de serramento, que é um processo mecânico que está incluso ali dentro de usinagem, destinado ao seccionamento ou corte com auxílio de ferramentas multicortantes de pequena espessura. Esses multicortantes são justamente os dentes das serras. Para tanto, a ferramenta gira ou se desloca ou executa ambos os movimentos e a peça se desloca ou se mantém parada. A escolha da lâmina de serra adequada ao trabalho dependerá dos seguintes parâmetros: a saber, o tipo de trabalho, que pode ser manual ou por máquina, da espessura e também do tipo de material. Além de considerar esses dados, é necessário também compatibilizá-los com a velocidade de corte ou número de golpes, no caso, quando falamos sobre máquinas alternativas. Por isso, dentre as alternativas apresentadas, a que está correta é a alternativa C, tipo de material. Próxima questão, questão de número 31. Durante uma operação de fresagem de uma peça, alguns dentes de uma das engrenagens de ferro fundido da máquina se quebraram de forma inesperada, em função de um esforço excessivo aplicado. O tipo de ação do pessoal da manutenção para trocar a engrenagem quebrada deve ser: alternativa A, preditiva, B, preventiva, C, corretiva e alternativa D, periódica. Bem, nós iremos analisar todas as alternativas, e iremos relembrar aqui os conceitos de manutenção de cada um dos itens citados e ao final então poderemos aí indicar a alternativa correta, já avisando que essa questão aqui é uma questão que vai ter o seu gabarito alterado e veremos o porquê. Bem, a alternativa A ele falou que é a preditiva, lembrando que a manutenção preditiva é o tipo de ação preventiva baseada no conhecimento das condições de cada um dos componentes das máquinas e equipamentos. Esses dados são obtidos por meio de um acompanhamento do desgaste de peças vitais de conjuntos de máquinas e de equipamentos. Testes periódicos são efetuados para determinar a época adequada para substituições ou reparo de peças, como exemplo, análise de vibrações, monitoramento de mancais, dentre muitas outras técnicas que são utilizadas na manutenção preditiva, Ou seja, ela tem o objetivo de predizer, de antever o acontecimento. Por isso, essa alternativa está incorreta.
Já na alternativa B, ele falou que é a manutenção do tipo preventiva, que consiste no conjunto de procedimentos e ações antecipadas que visam manter a máquina em funcionamento. Essa manutenção obedece a um padrão previamente esquematizado que estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir a troca de peças por novas, assegurando assim o funcionamento perfeito da máquina por um período pré-determinado. Tá? Ela vai se diferenciar ali da preditiva, porque a preditiva nós temos ali instrumentos técnicos, né, de análise para dizer se aquele elemento vai quebrar ou não, ok? É como se, por exemplo, quando você vai ao médico fazer ali exames periódicos, você não sentiu nada, mas você vai ao médico fazer um check-up, né, para verificar se está tudo em ordem. Essa seria a preditiva. E a preventiva seria, mesmo sem você ir ao médico, você falar assim, não, eu vou correr porque correr faz bem à saúde e isso vai evitar com que eu sofra problemas futuros, ok? Essa seria a manutenção preventiva. Você toma ações também periódicas para evitar um determinado problema, mas não necessita que você tenha constatado através de análises. Por isso, está também incorreto a alternativa B. Na alternativa C, ele falou que corresponde ali à manutenção corretiva, que é a atuação para a correção da falha ou do desempenho menor do que o esperado. Desse modo, a ação principal na manutenção corretiva é corrigir ou restaurar as condições de funcionamento do equipamento, ou então do sistema, que justamente foi o nosso caso, né? Nós temos ali uma engrenagem que os dentes dela vieram a se quebrar por algum motivo qualquer, mas vieram a se quebrar e você precisa consertar, você precisa corrigir esse problema. Qual a manutenção que se aplica? Corretiva. Por isso a alternativa C é a alternativa correta. Na alternativa D, ele falou que é a periódica. Pois bem, a periodicidade, na verdade, é inerente da manutenção preventiva. Por isso está incorreta aqui a alternativa D. E de acordo com o gabarito preliminar, tá? A alternativa correta seria a alternativa A. Porém, nós já vimos aqui, analisando todas as alternativas, que na verdade a alternativa correta, a alternativa C de casa, sendo assim, a prova terá o seu gabarito aí alterado. Espero que a galera tenha entrado com recurso contra essa questão. Prosseguindo aí para a questão de número 32. Ao furar uma peça de aço macio, o ângulo da ponta da broca deverá ser de alternativa A, 90 graus, B, 118 graus, C, 45 graus e alternativa D, 130 graus. Bem, para que você possa responder essa questão, você teria que lembrar lá dos tipos de broca, né, e suas aplicações. Nós iremos ver aqui justamente para que você possa relembrar. Falando então sobre os tipos de broca. Temos inicialmente a broca do tipo H, que é utilizada ali para materiais duros, tenazes e ou que produzem cavaco curto ou descontínuo. Bem, o ângulo de 80 graus dessa broca do tipo H é aplicado para materiais prensados, ebonite, nylon, PVC, mármore e granito. Já as que possuem um ângulo de 118 graus do tipo H são aplicadas para ferro fundido duro, latão, bronze, celeron e baquelite. E as que possuem ângulo de 140 graus do tipo H são para aço de alta liga. Temos também a broca do tipo N, que são utilizadas para materiais de tenacidade e dureza normais. Para as brocas que possuam ângulo de 130 graus do tipo N, são aplicadas em aço de alto teor de carbono. Já as que possuem um ângulo de 118 graus são aplicadas para aço macio,
ferro fundido, latão e níquel. Já a broca do tipo W são para materiais macios e ou que produzem cavaco longo. São utilizadas unicamente as brocas com ângulo de 130 graus e são aplicadas para alumínio, zinco, cobre, madeira e plástico. Portanto, verificamos assim que a broca que neste caso devemos utilizar é a do tipo N com ângulo de 118 graus. Por isso está correta a alternativa B de bola. Próxima questão. Questão de número 33. Questão aí falando sobre normas regulamentadoras. Este assunto você estuda dentro da parte também de segurança do trabalho, aonde é dito o seguinte, que as caldeiras da categoria B são aquelas que, de acordo com a NR13, têm pressão. Alternativa A, superior a 50 kPa e inferior a 1950 kPa. Alternativa B, superior a 65 kPa e inferior a 1960 kPa. Alternativa C, superior a 60 kPa e inferior a 1965 kPa. E a alternativa D, superior a 60 kPa e inferior a 1960 kPa. Para que você possa responder essa questão, ou ter respondido essa questão, você com certeza precisou ter dado ali uma lida na norma regulamentadora NR13 e ter gravado justamente aí essa informação. E nós sabemos o seguinte, que essa norma ela vai falar sobre caldeiras e vasos de pressões, né? Então, lembrando aqui o conceito de caldeiras a vapor, são equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares. Para os propósitos da NR de número 13, que trata de vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, as caldeiras são classificadas em duas categorias conforme segue, né? Nós temos aí a categoria A, que são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa, né? Que vai corresponder ali a 19,98 kg-força por centímetro quadrado, com volume superior a 100 litros. E temos as caldeiras pertencentes à categoria B, que são aquelas cuja pressão de operação seja superior a 60 kPa e inferior a 1960 kPa, volume interno superior a 100 litros e o produto entre a pressão de operação em kPa e o volume interno em metros cúbicos seja superior a 6. Portanto, está correta a alternativa D. Próxima questão. Questão de número 34. Na fresadora, o melhor sentido para o avanço de corte, vale ressaltar aqui que o que está considerando é o avanço de corte, é alternativa A, discordante, B, vertical, C, concordante e D, horizontal. Vamos então resolver essa questão. Na fresagem, nós sabemos que a remoção do sobremetal da peça é feita pela combinação de dois movimentos efetuados ao mesmo tempo. Um dos movimentos é o de rotação da ferramenta, a fresa. O outro movimento é o movimento da máquina, né, onde é fixada a peça a ser usinada. O movimento de avanço pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa. É o chamado movimento discordante, como podemos ver aí através da representação abaixo. Ou pode também levar a peça no mesmo sentido do movimento do dente da fresa. É o caso
do movimento concordante. A maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseado em uma porca e um parafuso. Com o tempo e desgaste da máquina, ocorre uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isto faz com que a mesa execute movimentos irregulares que prejudicam o acabamento da peça e podem até quebrar o dente da fresa. No movimento discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa. Por isso, a mesa tem um movimento de avanço mais uniforme. Isto gera um melhor acabamento da peça. Assim, nas fresadoras dotadas de sistema de avanço com porca e parafuso, é melhor utilizar um movimento discordante. Por isso, se levarmos o avanço em consideração, está correta a alternativa A, discordante. Próxima questão a ser resolvida, questão de número 35. Os elementos de máquinas rebite, cravilhas e pinos são do tipo D. Bem, na verdade é cavilhas, né? Alternativa A, vedação, B, transmissão, C, soldagem e D, fixação. Vamos então à resolução dessa questão. Em mecânica, as peças a serem unidas exigem elementos próprios de união, que são denominados elementos de fixação. A união de peças feita pelos elementos de fixação podem ser de dois tipos, que podem ser do tipo móvel ou permanente. Falando da união móvel, né, que é a união em que os elementos de fixação podem ser colocados ou retirados do conjunto sem causar dano às peças que foram unidas. Como exemplo, nós temos os rebites, cavilhas, que é justamente ali uma das alternativas, arruelas, pinos, parafusos, porcas, cupilhas, dentre muitos outros elementos. Aqui só estamos citando alguns. Já a união permanente é a união em que os elementos de fixação, uma vez instalados, não podem ser retirados sem que fiquem inutilizados. Como exemplos, nós temos os rebites e também temos a solda. Por isso, está correta a alternativa D, tá? Os rebites, no caso aqui ele chamou de cravilhas, né? E pinos, eles são elementos de fixação. Prosseguindo. Questão de número 36. Não é uma das vantagens do mancal de rolamento sobre o mancal de deslizamento, então ele está traçando aí um comparativo. Nós sabemos ali que tanto os mancais de rolamento quanto de deslizamento possuem as suas vantagens e desvantagens, né? Então ele está fazendo um comparativo e na verdade ele quer o seguinte: ele quer a alternativa em que não é uma das vantagens dos mancais de rolamento em relação aos de deslizamento. Na alternativa A ele fala que é menor atrito de partida. B, lubrificação mais fácil. C, necessidade de amaciamento. E alternativa D, padronização. Vamos agora então à resolução dessa questão. Essa questão é o tipo de questão que você consegue matar eliminando as alternativas, né? Quando ele fala ali menor atrito de partida, bem, isso na verdade é uma vantagem, né? Não é uma desvantagem. Como ele quer o seguinte, não é uma vantagem, então ele está falando o seguinte, ele quer a desvantagem. Lubrificação, o fato de a lubrificação ser mais fácil é uma desvantagem? Não, é uma vantagem também, né? A padronização, isso é ruim? Isso é em relação ao mancal, em relação ao outro? Não, isso é muito bom. Então, vamos lá verificar aqui. Em relação aos mancais de deslizamento, os mancais de rolamento apresentam as seguintes vantagens. Podemos citar menor atrito e também um menor aquecimento,
pouca lubrificação, condições de intercâmbio internacional, isso se dá justamente por conta ali da padronização, não desgasta o eixo e também evita grande folga no decorrer do uso. Mas os mancais de rolamento têm algumas desvantagens que podemos citar, como por exemplo, muita sensibilidade a choques, maior custo de fabricação, pouca tolerância para a carcaça e alojamento do eixo, não suportam cargas muito elevadas e também ocupam maior espaço radial. Os mancais de rolamento são submetidos ao amaciamento, o que não ocorre com os mancais de deslizamento. Esse procedimento, ou seja, o amaciamento, consiste no aumento gradual da rotação de maneira controlada até que se atinja a rotação máxima de trabalho. Durante esse processo é realizado um monitoramento de temperatura, vibração, ruído ou qualquer outra anormalidade que possa ser identificada. Esse procedimento tem como finalidade proporcionar a correta distribuição do lubrificante no interior do rolamento, a formação de uma película de lubrificação estável e um polimento final nas pistas de rolagem. Por isso está correta a alternativa C. A necessidade de amaciamento obviamente irá ali produzir um dispêndio maior, né, dos mancais de rolamento em relação aos mancais de deslizamento. Por isso é a questão a ser marcada como correta. Próxima questão aí de número 37, onde ele fala o seguinte: ao se fazer uma rosca BSW, o seu ângulo do perfil será de alternativa A, 60 graus, B, 55 graus, C, 60 graus e alternativa D, 30 graus. Questão aí de elemento de máquinas, também bem tranquila. E vamos à resolução dela agora, né? A rosca BSW é um padrão de rosca conhecido por aqueles que trabalham muito com parafusos. No Brasil, ela é pouco utilizada, ficando disponível a algumas medidas. Como alguns equipamentos que nós utilizamos aqui no Brasil, ou boa parte dos equipamentos são de fora, né? São, por exemplo, dos Estados Unidos também. Então, é comum, tá? Não é tão incomum você encontrar esse tipo de rosca por aí. Eu mesmo já trabalhei muito com esse tipo de rosca. Criada lá em 1841 pelo britânico Joseph Whitworth, a British Standard Whitworth, ou BSW, foi o primeiro padrão nacional de rosca de parafuso. Então, isso é um padrão internacional, ou nesse caso, nacional, que é utilizado aí em diversos países. No sistema Whitworth, as medidas são dadas em polegadas. Nesse sistema, o filete tem a forma triangular, como podemos ver abaixo, ângulo de 55 graus e crista e raiz arredondadas. Por isso, está correta a alternativa B de bola. Próxima questão de número 38. Uma gacheta serve para fazer, né? Qual é a função da gacheta? O que vem a ser gacheta? União, na alternativa A. B, fixação. Alternativa C, controle. E alternativa D, vedação. Bem, o engachetamento, né, que é justamente ali a técnica utilizada para a troca de gachetas em válvulas e bombas, né, é feito através de mão de obra especializada e ferramentas adequadas para extrair a gacheta. A gacheta antiga, né, que você está substituindo, e instalar a gacheta nova. Gacheta são elementos mecânicos utilizados para vedar a passagem de fluxo de fluido de um local para outro, de forma total ou então parcial. Os materiais usados na fabricação de gachetas são, como nós podemos ver, alguns tipos aí: o algodão, a juta, abesto, né, que nós conhecemos comumente por amianto, o nylon, o teflon, borracha,
alumínio, o latão e também o cobre. A esses materiais são aglutinados outros, tais como óleo, sebo, graxa, silicone, grafite, mica e outros. A função desses outros materiais que são aglutinados às gachetas é torná-las lubrificadas. Por isso está correta a alternativa D, tá? As gachetas são utilizadas ali para vedação. Próxima questão. Questão de número 39. Na indústria, o processo de fundição mais utilizado venha a ser, ou qual é o processo de fundição mais utilizado? Alternativa A, Shell. Alternativa B, areia. Alternativa C, cera perdida. E alternativa D, moldes metálicos. Vamos então à resolução dessa questão. Bem, nós sabemos que o processo de fundição é um processo de fabricação onde um metal ou uma liga metálica, no estado líquido, depois de ser aquecido, é vazado ou derramado em um molde com formato e medidas correspondentes ao da peça a ser produzida, como podemos ver através da representação abaixo. A fundição em areia é a mais usada, não só na produção de peças de aço e ferro fundido, porque os moldes de areia são os que suportam melhor as altas temperaturas de fusão desses dois metais, mas também para a produção de peças de ligas de alumínio, latão, bronze e magnésio. Então, justamente ali por suportar elevadíssimas temperaturas, o processo de fundição mais utilizado é o molde em areia. Por isso está correta a alternativa B de bola. Próxima questão, questão aí de número 40, falta apenas 10 agora, ou faltam 10. Ao se transformar, ou seja, converter 0,125 de polegadas e 0,875 de polegadas em polegada ordinária, a saber, polegada fracionária, o resultado será, respectivamente, alternativa A, 1/8 de polegada e 7/8 de polegada. B, 7/8 de polegada e 3/16 de polegada. Alternativa C, 1/8 de polegada e 3/16 de polegada. E a alternativa D, 1/8 de polegada e 22 milímetros de polegada. Inclusive já podemos eliminar a alternativa D sem mesmo realizarmos qualquer cálculo, Porque quando ele fala em polegada ordinária, nós encontramos ali um valor que se encontra ali em um submúltiplo dentro do sistema métrico, O que nós queremos é em polegada ordinária ou fracionária. Vamos então ver como é que a gente faz essa conversão. Para convertermos de polegada milesimal para polegada fracionária ou ordinária, precisamos apenas multiplicarmos o numerador por 128 e depois dividirmos por 128. Então vamos aqui fazer isso. Então 0,125 de polegadas vai ficar isso aqui, 0,125 de polegada vezes 128 dividido por 128, tá? Então você faz aqui devagarzinho, Então, se multiplicarmos ali 0,125 por 128, encontraremos 16. Você pega o 16 e divide por 128. O que eu vou fazer? A gente simplifica, dividir por 8, tanto o numerador quanto o denominador. Isso vai dar quanto? 1/8 de polegada. Já encontramos o primeiro valor. Agora, fazendo aqui o próximo valor de 0,875. Como é que a gente faz isso? Mesmo raciocínio, multiplica por 128 e depois divide por 128. Ou seja, 112 dividido por 128. Simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 8. Teremos 14/16 de polegada, Dá para simplificar mais, dividindo por 2, o numerador e o denominador. Encontraremos quanto? 7/8 de polegada. Por isso, a alternativa correta, a alternativa A de aprovado.
Questão de número 41. Quando se aumenta a temperatura de um equipamento mecânico, o que diminui no óleo lubrificante é A. Então ele quer saber o seguinte, quais são os efeitos ali da variação de temperatura no óleo lubrificante? Alternativa A, oleosidade. B, pressão. C, viscosidade. E D, cor. Vamos então à resolução da questão de número 41. Bem, falando inicialmente sobre a viscosidade, que é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Em outras palavras, é a propriedade associada à resistência que um fluido oferece à deformação por cisalhamento, tipo de tensão gerado por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado. A viscosidade geralmente diminui com o aumento da temperatura, como é justamente o nosso caso aqui, uma vez que em altas temperaturas as moléculas possuem maior energia de translação e rotação, permitindo vencer as barreiras energéticas e interações intermoleculares com maior facilidade. Como exemplo, a viscosidade da água a 100 graus Celsius é de apenas 1/6 de seu valor a 0 graus Celsius, ou seja, a mesma quantidade de líquido flui 6 vezes mais rapidamente na temperatura mais elevada. A influência da temperatura na viscosidade ocorre devido às forças de coesão em líquidos. As moléculas estão mais próximas uma das outras e a força de coesão é grande entre elas. E como esta força diminui com a temperatura, a viscosidade também diminuirá. Se a temperatura aumentar e, consequentemente, a viscosidade diminuir, o óleo não criará uma camada de filme lubrificante suficiente para proteger as engrenagens, por exemplo. E se a viscosidade for muito alta, o óleo não conseguirá se espalhar por todas as peças, não desempenhando o seu papel em ambos os casos. Por isso tem que se encontrar ali um ponto de equilíbrio, né? Nem tão pouco viscoso, nem muito viscoso. Por isso está correta aí a alternativa C, né? Se nós aumentamos a temperatura, a viscosidade diminui. Próxima questão, questão de número 42. Ele fala o seguinte, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, no Brasil, bastante atenção para você não errar a questão boba, os desenhos técnicos são representados no diedro A, quarto, B, segundo, C, terceiro e D, primeiro. Questão de desenho técnico, questão dada pela banca. Bem, e o que são diedros, né? Cada diedro, como nós podemos ver através da representação abaixo, é a região limitada por dois semiplanos perpendiculares entre si, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si. Os diedros são numerados no sentido anti-horário, isto é, no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio. Atualmente, a maioria dos países que utilizam o método mongiano, né, adotam a projeção ortográfica no primeiro diedro. No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, recomenda justamente essa representação no primeiro diedro. Entretanto, alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, por exemplo, representam os seus desenhos técnicos no terceiro diedro. Portanto, está correta aí a alternativa D de dado, né? No primeiro diedro. Questão de número 43. A lima que deve ser usada para uma superfície côncava chama. Então nós sabemos que existem vários tipos de limas, cada uma tem a sua aplicação, e ele está falando sobre um tipo específico de lima, né? A do tipo côncava se aplica aonde? Ou melhor, a lima qual lima que se aplica, né, na superfície côncava? Alternativa A, meia cana, B, chata, C, triangular e D, quadrada. Então, vamos aproveitar aqui e relembrar cada uma dessas limas aonde elas se aplicam. Lembrando que tem mais, tá? A lima
é uma ferramenta geralmente fabricada com aço carbono temperado, ou seja, que foi submetida ali ao tratamento térmico de têmpera, e cujas faces apresentam dentes cortantes chamados de picado. Na alternativa A, ele falou que é a do tipo meia-cana, né, que é aplicada justamente em superfícies côncavas e planas. Já a alternativa B, ele falou que é do tipo chata, né, que são aplicadas ali em superfícies planas internas em ângulo reto ou obtuso. A alternativa C, triangular, que é aplicada em superfícies em ângulo agudo maior que 60 graus. E na alternativa dele falou que é a do tipo quadrado, que é aplicada em superfícies planas em ângulo reto, rasgos internos e externos, tá? Então, por isso, está correta aí a alternativa A, meia-cana. É ela que nós aplicamos ali em superfície côncava. Próxima questão, questão de número 44. As engrenagens usadas para transmissão entre eixos ortogonais, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si ou concorrente, com ângulos distintos entre si, são as: alternativa A, dentes retos, B, cônicas, C, helicoidais e D, cremalheiras. Vamos agora então para a resolução dessa questão e obviamente ele está falando sobre as engrenagens cônicas, que tem como objetivo fazer a transmissão do movimento rotatório entre um eixo concorrente. Para que seja feito essa transmissão, uma engrenagem é colocada sobre a outra em um cruzamento no ângulo normalmente de 90 graus, ou seja, no ângulo ortogonal. Portanto, temos aqui essa seta vermelha indicando o sentido do eixo desta engrenagem e o eixo desta outra engrenagem, formando aqui, né, um ângulo de 90 graus, tendo eixos concorrentes. Por isso está correta a alternativa B de bola. Próxima questão, questão de número 45. Ele diz o seguinte, que a razão entre o diâmetro em milímetros e o número de dentes em uma engrenagem é chamado de, então ele quer a divisão, né? Qual o nome que se dá a essa divisão entre o diâmetro e o número de dentes? Alternativa A, passo. B, diâmetro, pitch. C, módulo e D, folga. Questão bem tranquila também, né? Ele está se referindo ao módulo, né? Que é a medida que representa a relação, ou seja, a divisão entre o diâmetro primitivo dessa mesma engrenagem e o seu número de dentes. Ou seja, o módulo é o dp, diâmetro primitivo, pelo número de dentes. Né? Então nós temos aqui o diâmetro primitivo, né, dado em milímetros, e ali o número de dentes. Por isso está correta a alternativa C, módulo. Próxima questão, questão de número 46, já estamos terminando aí a resolução da nossa questão. Você pode observar que iremos bater em menos de uma hora, né, resolvendo. E olha que eu estou falando aqui sobre cada questão, né, cada resolução, lendo alguns conceitos aqui com vocês. Então significa que é uma prova bem tranquila, que dá para você fazer ali bem rápida nessa parte, essa parte específica, né? É aquele tipo de prova assim que não é para você ficar pensando muito, ou sabe ou não sabe, né? São componentes que permitem movimento rotativo controlado ou não entre dois ou mais elementos. A, rolamentos. B, os mancais. C, os eixos. E alternativa D, as engrenagens. Ele está se referindo a que elemento de máquina? Bem, ele está se referindo aos rolamentos, né? Que é um componente que permite um movimento rotativo controlado ou não entre dois ou mais elementos. Serve principalmente quando se precisa reduzir o atrito ou fricção de deslizamento entre as superfícies de contato, né, que podem ser eixos, polias ou mancais de rolamento, por exemplo. É composto de elementos rolantes, né, que são esferas, rolos ou agulhas, pista de rolamento e gaiola. Sua fabricação é normatizada e segue altos padrões de qualidade,
com medidas controladas e materiais de alta resistência, como aço combinado com crômio ou aço inox. Portanto, está correta aí a alternativa A, os rolamentos. Próxima questão. Questão de número 47, né? Novamente, mais uma questão aí de NR13. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto, PV, ou seja, onde P é a pressão máxima de operações em megapascal e V é o volume geométrico interno em metro cúbico. De acordo com a NR de número 13, o grupo 5 corresponde a alternativa A, PV é igual ou maior que 100. Alternativa B, PV é menor que 30 e PV é igual ou maior que 2,5. Alternativa C, PV é menor que 1. E alternativa D, PV é igual ou menor que 2,5 e PV é menor que 1. Então, mais uma questão que para você ter resolvido, você tem que ter lido, né, a NR de número 13. Bem, de acordo com a NR de número 13, os vasos de pressão são classificados em categorias segundo a classe de fluido e o potencial de risco. Os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de risco em função do produto, P vezes V, né, onde já citamos no enunciado da questão que P é a pressão máxima de operação em megapascal e V é o seu volume em metros cúbicos, conforme segue. Então nós temos aqui o grupo 1, onde PV é igual ou maior que 100. O grupo 2, onde PV é menor que 100 e PV é igual ou maior que 30. Temos também o grupo 3, onde PV é menor que 30 e igual ou maior que 2,5. O grupo 4 diz que PV é menor que 2,5 e PV é igual ou maior que 1. E aqui o grupo que nos interessa, né? O grupo de número 5, onde PV é menor que 1. Por isso está correta aí a alternativa C, né? O grupo 5 diz que PV é menor que 1. Próxima questão, questão de número 38, é dito assim: em tolerância dimensional, se um eixo se encaixa no furo com certo esforço, ou seja, está entrando apertado, né? De modo a ficar fixo, tem-se ajuste A, desvio, B, com interferência, C, com folga e alternativa D, incerto. No próprio enunciado da questão, ele já te dá a alternativa correta. Bem, o ajuste com interferência, né, é aquele ajuste no qual ocorre uma interferência entre o furo e o eixo quando montados. Isto é, a dimensão máxima do furo é sempre menor ou, em caso extremo, igual à dimensão mínima do eixo. Por isso, né, já conseguimos ali identificar a alternativa correta. Agora, falando sobre o ajuste com folga, é aquele no qual sempre ocorre uma folga entre o furo e o eixo quando montados. Isto é, a dimensão mínima do furo é sempre maior ou, em caso extremo, igual à dimensão máxima do eixo. Já o ajuste incerto é aquele no qual pode ocorrer uma folga ou uma interferência entre o furo e o eixo quando montados, dependendo das dimensões efetivas do furo e do eixo, isto é, os campos de tolerância do furo e do eixo se sobrepõem parcialmente ou totalmente. Por isso, está correta a alternativa B, tá? Então ele está se referindo ao ajuste com interferência. Próxima questão, questão de número 49. Ao se fazer um torneamento, os movimentos relativos entre a peça e a ferramenta de corte são: alternativa A, corte, penetração e horizontal. B, corte, avanço e vertical. C, corte horizontal e longitudinal. D, corte, penetração e avanço. Vejamos quais são esses cortes.
Então, no torneamento, verificamos os seguintes movimentos, tá? Então, vamos pegar aqui a representação de uma operação de torneamento. Esse movimento aqui em torno da peça é o movimento de corte, que é o movimento principal que permite cortar o material. O movimento é rotativo e realizado pela peça. Já esse movimento aqui, onde temos o movimento de translação, né, da ferramenta em relação à peça ser cortada, é o movimento de avanço, que é o movimento que desloca a ferramenta ao longo da superfície da peça. E esse movimento aqui, que é o movimento de penetração, ele corresponde ao movimento que determina a profundidade de corte ao empurrar a ferramenta em direção ao interior da peça, e assim regular a profundidade do passe e a espessura do cavaco. Então temos aí movimento de corte, penetração e avanço. Por isso, está correta a alternativa D. E finalmente vamos para a nossa última questão, tá? Questão aí que deu problema, né? Perceba o seguinte: a soldagem é considerada como o mais importante processo de união metálica, apresentando aplicações variadas que vão desde fabricações simples até estruturas e componentes sofisticados. Em muitas aplicações, a soldagem pode complementar outros processos de união e de fabricação ou competir com eles, o que significa que a escolha do processo a ser adotado tem uma influência sobre a qualidade final do produto. Enfim, toda essa embromação aqui não nos interessa. O que nos interessa é a partir de agora, tá? Ao se escolher adequadamente um processo de soldagem, deve-se considerar que... E ele faz algumas afirmações. Posteriormente eu vou fazer um vídeo falando só sobre essa questão, que tem um negócio muito interessante aqui, mas é surpresa. Nos próximos dias eu vou disponibilizar um vídeo falando sobre essa questão para você ficar bastante atento. Vamos aqui analisar cada uma das alternativas e você irá verificar o porquê dessa questão aí ser uma questão problemática. Na alternativa A, ele falou o seguinte, que o eletrodo e o metal de base não estabelecem o arco elétrico nas soldagens por TIG, né, Tungsten Inert Gás. E nós sabemos que o eletrodo de tungstênio estabelece sim arco elétrico com o metal de base. A alternativa estaria errado, né, se no caso ele afirmasse que o arco elétrico é formado entre a vareta, no caso ali de metal de enchimento, e o metal de base. Por isso está incorreta a alternativa A. Já na alternativa B, ele falou que a largura do cordão não sofre influência da intensidade de corrente nos processos de eletrodo revestidos. E a corrente de soldagem é o principal parâmetro que controla ali o volume da poça de fusão e a penetração da solda no metal base, que tendem a aumentar com o aumento da corrente, assim como a largura do cordão. Por isso está incorreta a alternativa B, tá? Então tem influência sim, né? Por a largura do cordão de solda por conta da intensidade da corrente. Na alternativa C, ele falou que o diâmetro do eletrodo revestido não influencia na qualidade do cordão de solda. Bem, o diâmetro do eletrodo influencia sim na qualidade do cordão, uma vez que os parâmetros como corrente e tensão estão diretamente ligados ao tipo e diâmetro do eletrodo, né? Você vai regular ali a sua corrente, a sua tensão de acordo com o diâmetro do eletrodo. Então, tem sim influência, por isso está incorreta também a alternativa C. E a alternativa D é dito que o eletrodo não é consumido na soldagem por MAG, né, Metal Active Gas. E nós sabemos que isso não é verdade. Sim, no processo de soldagem, o eletrodo, no processo MAG, né, o eletrodo é consumido sim, fazendo com que também esteja incorreta a alternativa D, ou seja, todas as alternativas estão incorretas. Bem, essa questão ela deve ser anulada, tomara que o pessoal tenha entrado com recursos, tá? Pois todas as alternativas estão incorretas, mas depois eu vou gravar um vídeo falando sobre algo muito interessante a respeito desta questão. Galera, então tá aí
a nossa resolução, a resolução desta prova. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários aí e quais provas você quer que nós venhamos resolver aí nos próximos dias. Vamos buscar atender a todos vocês, beleza? Forte abraço, até a próxima!